arquitetura da informação e jornalismo se interrelacionam? É possível construir uma carreira de sucesso fora dos grandes veículos de comunicação? O que é necessário para se tornar um jornalista 2.0? Para responder essas e outras perguntas, trouxemos ao estúdio o egresso do UniBH, Salomão Terra. Está no ar o Por Onde Anda. Boa noite. Ele se graduou em 2006, colaborou com o site Web Insider e hoje é jornalista e analista de redes sociais da Planbi, além de ser professor do UniBH. Salomão Terra também é editor de sites de cultura como o Ópera e o Mundo BHZ. Boa noite, Salomão. Boa noite. Salomão, quando os aspirantes a jornalista ingressam na faculdade, a maioria sonha em trabalhar em grandes jornais e veículos de comunicação. Foi assim com você? Na verdade, não. Assim, aliás, trabalhar com comunicação, né, e em veículos ou não, é uma vontade que vem bem antes da faculdade. Na adolescência, assim, cerca de 15, 16 anos, eu trabalhava, aliás, fazia fanzines, que eram aquelas publicações independentes de papel que você recortava, fazia uma montagem e enviava para pessoas do Brasil inteiro. Então ali eu já comecei a ter um primeiro contato com a comunicação. Quando eu entrei na faculdade, eu já sabia que cultura e mídia independente era uma área que eu queria trabalhar. Há mais ou menos 13 ou 14 anos, foi uma das primeiras ocasiões que eu tive um contato com computadores, né, fui tomado aquela magia, assim, nossa, que coisa legal, dá para fazer tudo, dá para publicar, escrever, me relacionar com as pessoas. E aí, anos mais tarde, eu fui descobrir que uma das áreas que me propiciavam assim, trabalhar um pouco com essa comunicação, né, de forma mais independente, com cultura, e de uma forma sem depender de outras pessoas, era justamente a internet, os computadores. Então, praticamente, a extensão do curso inteiro foi orientada para esse lado. Assim. Ela estava ligada nessa área de mídia. Sempre interessado com a internet e mídia independente. Como é avaliar o que foi escrito em 140 caracteres? Pois é, isso é engraçado, né? Você fala na lista de redes sociais, as pessoas às vezes acham, é o menino do Twitter, é o menino do Orkut e tal. Mas, na verdade, a profissão, ela também, ao contrário do que se imagina, não é algo novo. As redes sociais, o estudo de redes sociais antecede a internet, inclusive é um campo que vem da antropologia, da sociologia. Agora, assim, o estudo dela aplicado aos contextos digitais é relativamente novo. Sim. E há padrões que vêm sendo construídos, né? Então, nós não simplesmente sentamos em frente ao computador, acessamos alguns sites de relacionamento, lemos o que as pessoas dizem sobre alguma marca e respondemos. Há toda uma inteligência que vem um pouco da base do marketing, uma inteligência competitiva, tem essa coisa da sociologia também. Então, por exemplo, você vai pensar assim, se um usuário está falando bem ou mal do seu produto, muito possivelmente ele está falando para alguém que tem um determinado tipo de relacionamento com ele. O analista de redes sociais ele pensa justamente isso, assim, entender qual o tipo de laço que liga uma pessoa à outra, o quão forte é esse laço e se você deve ou não responder, porque às vezes não é sempre que você tem que chegar lá e postar uma resposta, né? Tem um outro lado que é muito complexo também, que é você abstrair um pouco das suas ideias, das suas ideologias e assumir o corpo, assim, assumir a fala de uma instituição. Você foi um bom aluno? Olha, não sei, acho que sim, né? Então vamos ver o que os seus ex-professores falam de você. Salomão foi meu aluno na disciplina de jornalismo cultural no 6º período e já tinha uma grande afinidade com essa área, gostava muito de música, fez ótimos trabalhos sobre discos, sobre a área cultural em geral. Cara muito antenado, muito curioso. Salomão Terra teve uma trajetória brilhante no jornalismo, né? Ele entrou um pouco em crise em determinado momento, porque ele tinha muito interesse pela área de arquitetura de informação e não conseguia conectar aquilo com o jornalismo, né? Então foi um momento em que a gente sentou, conversou e ele percebeu, né, e percebemos que eu também aprendi muito com o Salomão, que informação, comunicação, né, tá tudo isso no mesmo ambiente hoje em dia e que se ele seguisse esse rumo, também seria um rumo voltado para o jornalismo e bastante produtivo e que levaria a uma carreira diferenciada, inclusive. O Salomão deixou uma marca assim, no UniBH e agora está dando aula aqui, continua deixando essa marca, né? De muita responsabilidade, alegria, está sempre alegre, sempre divertido. E se casou com uma aluna nossa também, achou uma grande esposa aqui no UniBH, então ele
foi super feliz aqui, eu acho que como aluno. O cara é feroz. Outro dia mesmo chamei, estava organizando um evento para o Sebrae, chamei para ele dar uma palestra no WWY, que é um evento que eu criei para o Sebrae sobre cultura digital. Quem que não poderia deixar de estar lá? Salomão. Salomão, e aí, o que você achou? Pois é, tantos elogios assim, né? Atualmente você está na Plambee, né? Isso. Então vamos ver o que os seus colegas de trabalho falam de você. Agora eu vou para outra partida. Vamos lá. Após graduar-se no UniBH, Salomão Terra tornou-se responsável pelo gerenciamento das redes sociais do centro universitário. Viemos à agência Plambee para conhecer um pouco do trabalho que ele realiza e conversar um pouco com os colegas. Vamos lá? A gente tinha uma necessidade de contratar um profissional que tivesse uma visão crítica do mercado e da comunicação muito boa. E o Salomão. A arquitetura da informação e jornalismo se interrelacionam? É possível construir uma carreira de sucesso fora dos grandes veículos de comunicação? O que é necessário para se tornar um jornalista 2.0? Para responder essas e outras perguntas, trouxemos ao estúdio o egresso do UniBH Salomão Terra. Está no ar o Por Onde Anda. Boa noite. Ele se graduou em 2006, colaborou com o site Web Insider e hoje é jornalista e analista de redes sociais da Plambee, além de ser professor do UniBH. Salomão Terra também é editor de sites de cultura como o Ópera e o Mundo BHZ. Boa noite, Salomão. Boa noite. Salomão, quando os aspirantes a jornalista ingressam na faculdade, a maioria sonha em trabalhar em grandes jornais e veículos de comunicação. Foi assim com você? Na verdade, não. Assim, aliás, trabalhar com comunicação, né, e em veículos ou não, é uma vontade que vem bem antes da faculdade. Na adolescência, assim, cerca de 15, 16 anos, eu trabalhava, aliás, fazia fanzines, que eram aquelas publicações independentes de papel que você recortava, fazia uma montagem e enviava para pessoas do Brasil inteiro. Então ali eu já comecei a ter um primeiro contato com a comunicação. Quando eu entrei na faculdade eu já sabia que cultura e mídia independente era uma área que eu queria trabalhar. Há mais ou menos 13 ou 14 anos, foi uma das primeiras ocasiões que eu tive um contato com computadores, né, fui tomado aquela magia, assim, nossa, que coisa legal, dá para fazer tudo, dá para publicar, escrever, me relacionar com as pessoas. E aí, anos mais tarde, eu fui descobrir que uma das áreas que me propiciavam assim, trabalhar um pouco com essa comunicação, né, de forma mais independente, com cultura, e de uma forma sem depender de outras pessoas, era justamente a internet, os computadores. Então, praticamente, a extensão do curso inteiro foi orientada para esse lado. Assim. Ela estava ligada nessa área de mídia. Sempre interessado com a internet e mídia independente. Uhum. Como é avaliar o que foi escrito em 140 caracteres? Pois é, isso é engraçado, né? Você fala na lista de redes sociais, as pessoas às vezes acham, é o menino do Twitter, é o menino do Orkut e tal. Mas, na verdade, a profissão, ela também, ao contrário do que se imagina, não é algo novo. As redes sociais, o estudo de redes sociais antecede a internet, inclusive é um campo que vem da antropologia, da sociologia. Agora, assim, o estudo dela aplicado aos contextos digitais é relativamente novo. Sim. E há padrões que vêm sendo construídos, né? Então, nós não simplesmente sentamos em frente ao computador, acessamos alguns sites de relacionamento, lemos o que as pessoas dizem sobre alguma marca e respondemos. Há toda uma inteligência que vem um pouco da base do marketing, uma inteligência competitiva, tem essa coisa da sociologia também. Então, por exemplo, você vai pensar assim, se um usuário está falando bem ou mal do seu produto, muito possivelmente ele está falando para alguém que tem um determinado tipo de relacionamento com ele. O analista de redes sociais ele pensa justamente isso, assim, entender qual o tipo de laço que liga uma pessoa à outra, o quão forte é esse laço e se você deve ou não responder, porque às vezes não é sempre que você tem que chegar lá e postar uma resposta, né? Tem um outro lado que é muito complexo também, que é você abstrair um pouco das suas ideias, das suas ideologias e assumir o corpo, assim, assumir a fala de uma instituição. Você foi um bom aluno? Olha, não sei, acho que sim, né? Então vamos ver o que os professores, os seus ex-professores falam de você. Salomão foi meu aluno na disciplina de jornalismo cultural no 6º período e já tinha uma grande afinidade com essa área, gostava muito de música, fez ótimos trabalhos sobre discos, sobre a área cultural em geral.
cara muito antenado, muito curioso. Salomão Terra teve uma trajetória brilhante no jornalismo, né? Ele entrou um pouco em crise em determinado momento, porque ele tinha muito interesse pela área de arquitetura de informação e não conseguia conectar aquilo com o jornalismo, né? Então foi um momento em que a gente sentou, conversou e ele percebeu, né? E percebemos, que eu também aprendi muito com o Salomão, que informação, comunicação, né? Tá tudo isso no mesmo ambiente hoje em dia, e que se ele seguisse esse rumo, também seria um rumo voltado para o jornalismo e bastante produtivo, e que levaria a uma carreira diferenciada, inclusive. O Salomão deixou uma marca assim, no UniBH, e agora está dando aula aqui, continua deixando essa marca, né? De muita responsabilidade, alegria, está sempre alegre, sempre divertido. E se casou com uma aluna nossa também, achou uma grande esposa aqui no UniBH, então ele foi super feliz aqui, eu acho que como aluno. O cara é feroz. Outro dia mesmo chamei, estava organizando um evento para o Sebrae, chamei para ele dar uma palestra no WWY, que é um evento que eu criei para o Sebrae sobre cultura digital. Quem que não poderia deixar de estar lá? Salomão. Salomão, e aí, o que você achou? Pois é, tantos elogios assim, né? Atualmente você está na Planbi, né? Isso. Então vamos ver o que os seus colegas de trabalho falam de você. Agora é para outra partida. Vamos lá. Após graduar-se no UniBH, Salomão Terra tornou-se responsável pelo gerenciamento das redes sociais do Centro Universitário. Viemos à agência Planbi para conhecer um pouco do trabalho que ele realiza e conversar um pouco com os colegas. Vamos lá? A gente tinha uma necessidade de contratar um profissional que tivesse uma visão crítica do mercado e da comunicação muito boa. E o Salomão, desde a entrevista, ele surpreendeu a gente. Ele é um cara que tem um nível cultural muito bom, um nível de conhecimento de comunicação muito bom. E para quem vai cuidar de redes sociais, vai ouvir muito o que as pessoas estão falando sobre as marcas na internet, ele se mostrou bem apto para fazer isso. O Salomão, ele se tornou a ponte entre os alunos ou as pessoas interessadas pelo UniBH e a empresa em si, né, a instituição de ensino. Então é muito bacana trabalhar com ele dá um retorno rápido para a gente do que está acontecendo nas redes sociais, quais são as dúvidas, para a gente já poder correr atrás das respostas. Então é um trabalho muito bacana. Aqui a gente tem um rock band, né, a gente brinca aí na hora do almoço. Ele simplesmente pega as paquetas e ninguém toma dele, e sempre tocando, alucinado lá nas paquetinhas, e ele tem um tique nervoso, que quando ele começa a tocar, ele começa a fazer assim com os dentes, assim, ó. Eu tava esperando a resposta aqui da agência, aí eu virei pro Salomão e disse, Salomão, tá demorando muito. Ele me passou o perfil do Dalai Lama no Twitter, com aquele símbolo da conta verificada pelo Twitter, né? Ele tá assim, calma, chama o Dalai Lama que tudo vai melhorar. Você tem direito de resposta. Nossa, então são tantas provocações, né? A coisa do rock band é bem se não faça essa carinha não, mas enfim. Temos mais um depoimento, Salomão, que eu acredito que fale por todos os outros. Vamos assistir? Vamos lá. O Salomão, ele além de ser o meu marido, é o meu companheiro, meu amigo. Ele representa para mim hoje um porto seguro. E aí a vida foi levando ele para o caminho da comunicação digital, ainda no UniBH, que foi o que fez com que ele alçasse voos para outras instituições de comunicação digital, até a gente chegar no nosso projeto conjunto, que são 2 sites de cultura, o Ópera e o Mundo BHZ. E, de uma certa forma, o caminho que ele foi trilhando, tanto profissional quanto pessoalmente, eu também fui trilhando junto com ele. Eu acredito que tudo que eu me tornei ao longo desses quase 5 anos de relacionamento, eu não poderia ter me tornado se ele não estivesse na minha vida. Pelo que podemos ver, você encontrou uma parceira no amor e nos negócios, né? Demais. Então, Salomão, a gente gostaria de agradecer a sua presença. Foi muito prazeroso ter você aqui, rever um ex-aluno do UniBH e até muito sucesso para você, mais do que você já tem tido. E até, boa noite, gente. Obrigado.